Bom dia, pessoal. Hoje é o nosso primeiro encontro do ano, agendado agora para as 9 horas. Vamos aguardar 10 minutos para o pessoal entrar, poder participar conosco, e então daremos início ao nosso encontro de hoje. Quem quiser já mandar uma mensagem no chat, dizer de que município que é, de qual é a RPPS, fique à vontade. Ana, temos aqui o pessoal do Cuiabá Prev, lá de Tabaporã, de Jangada, a Cláudia de Jaciara, Paulo do Prev Jangada. Bom dia, que bom tê-los conosco. A Sueli de Campinápolis, Mirassol do Oeste conosco também. De Jangada, de Jaciara. Adriana do Prev Porã. Pessoal, para quem já está entrando também, bom dia. Nós estamos, como a Fernanda falou, esperando um pouquinho mais aí, algumas pessoas, outros gestores a poderem acessar também, mas em breve aí no comando da Fernanda aí nós vamos começar. Só mais um minutinho, a gente já começa. Com a participação de bastante gente aqui do município, de Barra do Bugres também, a Márcia Castanheira, Carlos lá de Nova Olímpia, do Simprev, o Ivanildo de Campinápolis, Luciene Aripuana Prev, José Roberto de Juína, sejam bem-vindos. Fernanda, eu vou pedir para o pessoal, se eles puderem falar o nível do progestão que eles têm nos municípios, né? Como você citou, Campinápolis, Jangada, Cuiabá, Juína, se eles puderem também colocar isso, porque como o nosso tema é muito baseado no nível do progestão, então seria legal a gente ter essa informação também. Bacana, vamos colocar, pessoal, aqui no chat. Adriana de Cocalinho entrou também. A gestão é um assunto bastante importante, que nós estamos já com o comitê técnico em fase final de estruturação para poder orientar e fortalecer junto aos municípios essa certificação tão importante. Já temos aqui em Cuiabá, no Cuiabá Prev, em alguns municípios. Se o pessoal puder passar qual é o nível está, pode caminhar aqui no chat para a gente. Vamos então dar início? Vamos.
Podemos? Bom dia a todos. Cumprimento todos os diretores, as diretoras, equipe técnica, gestores dos RPPS, dos municípios consorciados ao Consprev. Me chamo Fernanda, vim assumir essa função de diretora executiva do Consprev com esse compromisso de fortalecer ainda mais a atuação do consórcio, prezando, claro, pela eficiência, pela transparência na gestão dos processos, junto com a equipe, nosso presidente, o Diego, a doutora Nayara, que integra também a equipe do consórcio. Temos o comitê técnico, hoje presente aqui conosco, Fernando Jorge, do Cuiabá Prev, Laura, lá de Tangará da Serra, diretora do Serra Prev, sendo este, então, nosso primeiro encontro do ano. Ainda teremos as certificações e demais atividades que já estão em fase final de estruturação. Assim que eu tiver a agenda, eu já encaminho a todos vocês poderem se organizar. Enfim, o tema hoje é sobre a resolução CMN 5272, que traz avanços importantes para a governança e também para a segurança na gestão dos nossos RPPS. O papel do Consprev é justamente apoiar os municípios nesse processo, oferecendo orientação qualificada e fortalecendo a tomada de decisão. Para aprofundar esse tema, contamos com a participação do economista Ronaldo Borges, que vai compartilhar conosco os impactos e as oportunidades desta resolução. No final, vamos ter um espaço aberto para pergunta, para esclarecimento de dúvidas e aprofundar os pontos mais relevantes. Podem encaminhar no chat, podem encaminhar no meu WhatsApp administrativo, que eu vou encaminhando para o Ronaldo para falarmos ao final do evento. Essa gravação também vai ficar disponível no YouTube, no canal do Consprev. Tenho certeza que vai ser um momento de grande aprendizado para todos nós. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigada pela sua participação. Ok, Fernanda, muito obrigado aí. Bacana, né, esse primeiro evento aí do Consprev sob sua direção. Eu acho que tem muita gente que está aqui, muitos gestores e gestoras que já me conhecem, né, que nós já tivemos aí nos últimos anos, pelo menos umas 2 vezes por ano, fazendo cursos de capacitação aí no auditório da AMM, presencialmente, né? E agora, né, com essa nova resolução, a gente vai ter que mudar alguns slides, né, para atualizar o conteúdo. Ainda não saiu, pessoal, até talvez alguns perguntem, quem for fazer a prova hoje ainda vai fazer com base na 4963. No edital das entidades certificadoras, está basicamente escrito o seguinte, que quando o conteúdo mudar, e ele vai ter que mudar, né, porque a 4963 foi revogada, depois que as certificadoras, o conteúdo for alterado pela comissão de capacitação da Secretaria da Previdência, as entidades certificadoras têm 60 dias para modificar as questões das provas. Então, ainda há tempo para a gente fazer com base em conteúdos e apostilas passadas, né? Mas ficar atento a esse aspecto. A ideia aqui, então, é falar, né, da Resolução 5272, que ela impacta os investimentos dos RPPS. No caso aí do estado do Mato Grosso, né, que é onde o Consprev atua e onde provavelmente está 100% aqui da nossa audiência agora ao vivo, ou que depois vai ouvir essa gravação lá no canal do Consprev no YouTube. A última vez que eu soube o volume de investimentos de dinheiro, né, tirando até o MTPrev, né, o do Estado, mas só os municípios, era mais de R$1 bilhão. Então, essa 5272 vai impactar esse volume de dinheiro, né? Então, a gente tem aí esse primeiro slide que a gente tem,
essa é uma cópia, né, um print da Resolução 5272, que ela é de 18 de dezembro de 2025, né? A emenda é praticamente igual a 4963 e está ali, né, dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios. Repara que ela foi no dia 18 de dezembro, né? Quer dizer, exatamente uma semana antes do dia 25 de dezembro, que é o dia de Natal. Então, isso alterou bastante, né? Causou bastante surpresa. A primeira surpresa dela foi a data de publicação, quando provavelmente a grande maioria de vocês já tinham enviado a política de investimentos para 2026, com base na 4963, né, que muitos aí de vocês que são clientes aí da Agenda Assessoria devem ter recebido uma minuta para ser discutida e ser adaptada à realidade de cada um de vocês. Eu sei também que profissionais da Agenda fazem algumas apresentações online ou presenciais aí junto a vocês, e aí saiu essa resolução e depois, né, ela causou bastante surpresa, como a gente vai ver ao longo da apresentação, e isso gerou aí até algumas consequências e muitas dúvidas também, né? Poxa, eu vou ter que fazer uma outra política de investimentos, como é que vai ser isso, como é que não vai ser, como é que eu boto as estratégias-alvo do que eu posso aplicar, do que eu não posso aplicar. Nós aqui da consultoria, aqui da Mais Valia Consultoria, também tivemos várias dúvidas e a gente perguntava, né, tentava esclarecimento, e a Secretaria da Previdência até dizia, olha, nós vamos soltar um perguntas e respostas. O Perguntas e Respostas é um documento que a Secretaria se comunica com o mercado, né, onde ela elabora ou acolhe questionamentos que o segmento faz a ele, sejam encaminhados por associações como a Premate ou a Bipem, ou mesmo por instituições financeiras, ou mesmo por consultorias, ou mesmo perguntas que eles achem que o mercado pode vir a fazer, o segmento, desculpe, pode vir a fazer, e aí eles soltam respostas explicativas. Então, tiveram algumas que demoraram, depois foram feitas lives, né, de associações, principalmente da Bipem, eu participei de duas, uma sobre a resolução, outra só sobre política de investimentos, e aí alguns esclarecimentos também só chegaram ao nosso conhecimento já no final de janeiro, né? E nós vamos ver adiante que a resolução 5272, ela passou ali, tá aqui no quadro à direita, a vigência dela foi a partir do dia 2 de fevereiro de 2026. Então, você vê que eles soltaram a resolução e falaram, olha, continua a 4963 até o dia 30 de janeiro, depois já é a outra. Então, né, isso também gerou essa confusão, né, porque geralmente as resoluções anteriores elas entravam em vigor imediatamente, né, no ato da sua publicação, mas essa ainda teve chama vacância da lei, né? É um período em que a lei existe, mas ainda não está tendo eficácia, ela ainda não produz efeitos, né? Então, de 18 de dezembro até 30 de janeiro, ficou valendo a 4963, inclusive modificações na carteira que poderiam ser feitas nesse período, quando já se conhecia as limitações da resolução 5272, como a gente vê um pouquinho mais adiante. Então, ainda aqui nos fatos chaves, né, a publicação no Diário Oficial da União foi no dia 22, vigência dia 2/2, ela revogou a 4963, que era de 2021, quer dizer, a 4963 teve vigência por 4 anos, né? A base legal também é a 9717 de 98 e a emenda constitucional 103. Né? Então, o foco dela,
o importante é dizer, pessoal, eu tenho mais de 20 anos que eu acompanho os RPPS e muitos de vocês também, né, conheço alguns de vocês que estão há vários anos, e nós sempre víamos um aperfeiçoamento da resolução a cada edição, vamos dizer assim. Sempre, né, com limites de percentuais que poderiam ser alocados em cada segmento, ou mesmo, né, de concentração por tipo de aplicação financeira, e também para algumas modalidades de investimentos, como FIPs, ao longo do tempo foram criadas mais especificações, mas elas podiam ser acessadas. A 5272, né, ela virou, né, deu uma guinada, né, e não passou mais a determinar percentuais de acordo com o que cada um de vocês podiam aplicar, e eram lá, como a gente mostrava, mais de 20 alternativas de investimentos, e agora a direção ficou Programa Progestão. O Programa Progestão, nós vamos falar um pouco dele, mas ele virou a espinha dorsal da 5272. Então, as alternativas de investimentos ficaram, olha, se você não tem progestão, você só pode aplicar nisso, se você tem nível 1 nisso, nível 2, nível 3 e nível 4. Então, o acesso àquelas 20 e tantas alternativas de investimentos ficaram restritas ao nível de progestão que cada um dos RPPS, que são em torno de 2.100 e pouco, 2.200 aproximadamente, né? O acesso a ativos mais complexos, né, passou a depender dessa aderência, né? Então, passou e se a gente for lembrar aqui, o Progestão ele tem 3 pilares básicos, né? Que é educação previdenciária, controles internos e governança. Esses são os 3 pilares do programa Progestão. Ele não tem aí especificamente um direcionamento mais enfático para os investimentos. E aqui eu quero, né? Então, ele exigiu um fortalecimento da governança, do credenciamento, de gestões de risco, mais disciplina de custos, transparência, enfim, ele exacerbou essa questão de governança que envolve todos esses aspectos. Tá legal? A princípio, já eu, como consultor e como convidado aqui do Consprev para essa participação, tenho assim uma crítica inicial de que eu não gostei da resolução. Essa mudança, como consultor de investimentos, nós vamos ver um pouco mais à frente, eu não achei ela boa, ela eficaz, com a intenção. E como eu disse para vocês, como eu tenho mais de 20 anos, eu acompanhei várias, e essa foi aquela que eu não consegui enxergar, né, aspectos maiores de evolução no sentido de proteção dos recursos financeiros previdenciários de vocês. Eu listei aqui 7 aspectos iniciais, né, que para a gente discutir e a gente tomar conhecimento aí junto com vocês, né? Então, primeiro é o seguinte: a grande maioria dos investimentos que vocês podem fazer são em fundos de investimentos. E quando você aplica num fundo de investimentos, você compra cotas desse fundo de investimentos. E a cota do fundo de investimentos é considerado como um valor mobiliário. E como valor mobiliário, ele está sobre legislação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, né, que é a CVM. Então, a CVM é quem regula
a indústria de fundos no Brasil. E essa indústria de fundos, ela foi alterada pela resolução CVM 175, né? Ela transformou o formato dos fundos. Então, havia uma necessidade de a 4963 se adaptar a 175, porque, como eu disse, a maioria dos investimentos que vocês podem fazer são em fundos de investimentos. Se a legislação do fundo de investimento mudou, a legislação de baixo, a 4963, tem que mudar também. É como quando muda a Constituição. Quando muda a Constituição, você aí no seu município tem que mudar a legislação referente à concessão de benefícios, por exemplo. Então, foi isso que aconteceu. A gente já sabia que a 4963 ia mudar, houve um grupo de trabalho que discutiu previamente e preparou uma minuta de sugestão, e aí englobando, né, gestores, associações, a própria Secretaria da Previdência, a CVM, etc., e havia uma minuta meio que circulava. E a 5272, ela veio com um texto que não acatou esse trabalho desse primeiro grupo de trabalho que sugeriu adaptações a 175. Então, isso também causou uma surpresa a diversos participantes do mercado, como associações, a própria CVM, nós de consultoria, né, o Consprev, vocês no varejo, vamos dizer assim. Ela também criou uma salvaguarda, um segundo item, que é o seguinte: vocês sabem tão bem quanto eu que diversos fundos de investimentos montados pelas instituições financeiras, né, inclusive dos grandes bancos, elas são direcionadas só para a RPPS, né, o que a gente chama de público-alvo. Então, ela veio dizendo, olha, agora os fundos de investimentos podem ter, no máximo, metade só do passivo, né, dos cotistas e do dinheiro de fundos de regimes próprios de previdência. Isso também causou uma agitação no mercado de pensar, poxa, mas se eu só posso ter agora 50%, onde é que eu vou arrumar o outro 50% de cotistas, né? Então, aí também depois veio uma interpretação que para aqueles fundos só de títulos públicos, essa regrinha não vale, mas nós temos aí fundos de ações, né? Fundos líquidos, como se diz, de ações, que são direcionados só para os RPPS. Então, né, vai ter aí um período de adaptação também, de 2 anos, mas é um problema porque as fundações estão muito fora, estão muito carregadas de NTNB, que tem pago um prêmio acima da meta atuarial. As seguradoras também estão lotadas aí de investimentos em títulos públicos federais. Então, basicamente, num primeiro olhar, sobraria só pessoas físicas para você mesclar com RPPS num fundo de investimentos. Isso é uma crítica também, porque o perfil de investidor de um RPPS é completamente diferente do perfil do investidor de uma pessoa física, né? Então, você ter que misturar, né, esses dois investidores é uma coisa que a gente vê com uma certa complicação também, uma coisa que não achamos legal. Eu, como consultor, acho que é bacana vocês estarem num fundo de investimentos onde tem vários outros RPPS, porque os objetivos, né, as aplicações, os resgates, as movimentações são similares, porque são investidores com perfil semelhante. Semelhante não, igual, né? Porque a regra é igual para todos vocês. Enfim, fica aí mais esse ponto aí de desagrado que a resolução me trouxe.
Bom, aqui, como a gente falou, né, ela vincula as alternativas de investimentos ao nível de certificação no programa Progestão de cada RPPS. Né? Então, essa foi a grande modificação ali que a gente falou. Né? Então, aí a gente tem algumas, né, mensagens. Né? O recado direto é: olha, se você não tem governança comprovada, que seria com a obtenção de algum nível do Progestão, é só renda fixa para você, e no caso de quem não tem nenhum nível do Progestão ou nível 1, só título público. Né? Então, os níveis de aderência estão no artigo 6º, parágrafo 3º, né? E fundos estruturados, imobiliários, alguns créditos, né, ficam restritos aí só aos níveis mais altos. Eu tenho uma outra imagem aqui, que é essa. Essa aqui, a princípio, né, ela causa um certo espanto, mas ela é o perfil de investimentos que todos vocês podem fazer. Né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem os 6 segmentos, né? Renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, imobiliários, investimento no exterior e empréstimo consignado, né? Que é uma coisa aí também que vários de vocês aí do Mato Grosso já fizeram. Se eu não me engano, a Fernanda falou que Serra Prev está presente, e, se eu não me engano, foi o primeiro RPPS, agora eu não sei se do Mato Grosso ou do Brasil, a ter a modalidade de investimentos de crédito consignado. Depois, né, eu acho que a Laura está aí presente, né? Laura, eu conheço, já tive em Tangará, já conheço pessoalmente lá as instalações e a cidade, mas eu acho que foi o primeiro do Mato Grosso, se eu não me engano. Depois a Laura me corrige se eu tiver errado aí, do Mato Grosso a ter crédito consignado para os seus servidores. Então, a gente vê aqui, pessoal, que agora a grande maioria, e por isso que eu também escrevi, Fernanda, eu não sei se você pode me dizer, o pessoal escreveu o nível de progestão para eu saber mais ou menos o nosso público, se a maioria sem progestão, nível 1. Você tem esse feedback para me dar aí pelo chat? Ronaldo, ainda não. Eu tenho aqui algumas dúvidas com relação a onde buscar as informações oficiais, como iniciar o passo a passo, né, que é através do manual, do Progestão, mas vou tentar filtrar aqui para verificar quais tem e quais não tem para te passar. Tá legal. Pessoal, vocês puderem escrever aí o seu nível de progestão, fica legal. Mas a gente vê aqui, então, pessoal, e aqui tem um pouco, né, a minha crítica aí como consultor. Todos vocês aí, ou a grande maioria, já fez algum curso de capacitação, né, para tirar a certificação de gestores, de conselheiro fiscal, dirigente. E lá, em todos esses conteúdos, tem um pouco de investimentos. Né? Óbvio, no conteúdo programático para o conselheiro fiscal, tem menos exigência de conhecimento de investimentos do que um membro do comitê de investimentos. Mas a gente sempre fala isso, e vocês também, quando recebem visitas dos assessores de investimentos ou dos bancos, que falam que é legal ter uma diversificação. Né? A gente sempre usa aquela velha imagem, né? Até que a nossa vovó falava, de não botar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque se eu tropeçar e cair, eu vou quebrar os 12 ovos que eu fui pegar lá no galinheiro. Se eu fizer 4 viagens ao galinheiro, né, e cair em 2, eu vou quebrar 6 ovos, mas ainda sobram 6 ovos. Ou seja, quanto mais vezes eu vou ao galinheiro, menos risco eu tenho de ficar sem bolo, sem omelete. Então, a diversificação, ela é um dos pilares básicos no mundo todo de gestão de recursos. Se você pegar aí o ChatGPT e perguntar para ele,
me lixe aí as 5 pilares de um bom gestor de recursos, ele vai colocar certamente a questão da diversificação. E a 5272 veio restringindo a diversificação. Então, eu, como consultor, não posso deixar de me chatear, deixar de me incomodar com essa postura. E a gente vê ali que quem não tem certificação, né, na primeira coluna, aqui, né, não sei se aqui, nessa aqui, que é onde estão a grande maioria dos regimes próprios de previdência, você só pode aplicar em fundo que é 100% título público, só pode comprar título público diretamente em plataformas eletrônicas, né? ou em ofertas primárias, nós vamos falar o que é isso, e fazer crédito consignado, né? a 5%, já que você não tem progestão. As outras, todas alternativas de investimentos, você está proibido de fazer, você não pode fazer, senão você vai causar um desenquadramento ativo. Então, né, isso, para mim, é uma agressão a princípios básicos de uma boa gestão de recursos em qualquer parte do planeta. No nível 1 também, a gente vê que a única diferença é que aumenta o nível do empréstimo consignado, ele dobra, né? Passa a ser de 10% do patrimônio do RPPS, e ele pode comprar títulos públicos, oferta de balcão. Vamos explicar o que é título público, oferta primária / plataformas, título público, oferta de balcão. Esse é um conceito que a gente conversa aí nos cursos, que é a diferença de mercado primário e mercado secundário. Eu sempre usei aí o exemplo, e continuo usando aqui, que quando você compra um carro 0 quilômetro, por exemplo, né, você compra aí, vamos supor, uma caminhonete Hilux aí da Toyota. Você vai lá na loja e compra. A maior parte do valor daquele veículo vai para a Toyota, né? Uma parte, óbvio, fica lá na concessionária como comissão, mas o carro é 0 quilômetro, a maior parte do dinheiro que você paga ao adquirir aquela caminhonete Hilux vai para o fabricante, para quem produziu aquele carro. Isso é uma oferta primária, né? O seu dinheiro foi parar na Toyota, porque ela produziu o carro. Depois de 6 meses, eu pego essa caminhonete que eu tenho e vendo para a Fernanda, por exemplo. A Fernanda, né, então, é uma relação entre duas pessoas, e a Toyota não recebe nada. Então, essa nossa negociação entre eu e a Fernanda já é considerada uma operação de mercado secundário. Então, o que isso, essa analogia para os títulos públicos? Quando o governo, o Tesouro Nacional, precisa de dinheiro, ele quer captar dinheiro, ele emite um título público e vende para o público, e aí é uma oferta primária, né? Porque vende para o público, ele vende para algumas instituições financeiras chamadas os dealers do Banco Central. Então, e depois esses títulos públicos são negociados entre outras instituições financeiras, seriam operações de mercado secundário, seriam operações do carro usado, na analogia que eu fiz. Então, quando fala que você só pode comprar em ofertas primárias, quem não tem certificação, você só pode comprar título que o governo vende pela primeira vez. Se você tem a progestão nível 1, você já pode aplicar em oferta de balcão. Oferta de balcão seria o mercado secundário. É quando você, que era como a grande maioria dos RPPS faziam antes da compra de título público, ainda na 4963, de mandar e-mail para 4, 5, N corretoras ou instituições financeiras,
dizendo, olha, amanhã eu vou comprar título público, 5 milhões de NTN-B 2040, e eu quero uma cotação sua aqui às 11h30 da manhã. E aí cada um mandava um e-mail com preço, né, e uma taxa, e você comprava daquele que ofertasse a melhor oferta, a melhor taxa. Isso aqui é uma operação de balcão, é uma operação de mercado secundário. Tá? Então, isso ficou muito restrito também. Muitos RPPS têm dificuldade ou não têm conhecimento ou não têm interesse em fazer essa aplicação direta em título público e prefere a aplicação em fundos que só compram títulos públicos. São aqueles fundos IMAB, IRFM, IRFM1, IMAB 5+, IRFM puro, né? São basicamente os fundos que estão só com títulos públicos. Então, a gente percebe aqui que todos os RPPS sem certificação e todos os RPPS do Progestão nível 1 só podem comprar por algum canal fundo, mercado de balcão ou plataforma eletrônica, títulos emitidos pelo Tesouro. Quer dizer, na realidade, só podem daqui para frente, a partir do dia 2 de fevereiro, a financiar o Tesouro Nacional. Né? Porque quando você compra um título público, você está, entre aspas, emprestando dinheiro para o Tesouro, porque o seu dinheiro vai para o Tesouro, você fica com o título público, ou na sua custódia em seu nome, ou na carteira de um fundo de investimentos, e esses títulos pagam uma rentabilidade, uma taxa pré, uma taxa pós fixada. Então, isso é como se fosse um empréstimo, né? Lá na frente, o governo vai devolver o seu dinheiro acrescido de uma remuneração. Por isso que toda aplicação de renda fixa, você está, entre aspas, emprestando dinheiro para alguém, porque se alguém está com seu dinheiro, você está com um título e aquele título tem uma remuneração. Então, aqui também tem um ponto importante, que o Progestão, a 5272, colocou uma grande massa de dinheiro, né? Vocês têm dinheiro novo todo mês, né? Agora, mês de março, vão entrar as contribuições previdenciárias, 14% seu, né? 28% da prefeitura, ou outra alíquota qualquer, esse dinheiro vai entrar e você só pode comprar título público. Então, todos os RPPS sem progestão ou nível 1 passaram a só poder financiar o Tesouro Nacional. Né? Tem um foco isso dentro do aspecto fiscal do país. Bom, aqui, né, não vou dissertar aqui todos os números aqui, mas a gente vê que depois o nível 2 já aumenta o número de limites máximos que vocês podem ter, tem menos desses tracinhos ou dessas casas em branco, né? No nível 3 também já pode todas as alternativas de investimentos e no nível 4 também. Então, isso, né, esse é o quadro geral aí de cada um de vocês conforme o nível do Progestão. Aqui está um número, pessoal. Esse número aqui eu peguei de uma apresentação que a Caixa Econômica fez, me convidou para que a Caixa apresentasse as alterações que ela vai fazer, já fez nos fundos de investimentos dela. Então, ela listou aí que repara, que são uns 2.185 RPPS, 1.894, quer dizer, uma grande maioria, e mais 124 do nível 1, né? Então, dá praticamente uns 2.000 aqui, né? 1.894 mais 124, eu não somei, mas passa de 2.000. Então, do 2.185, 2.000 só podem comprar por um canal ou outro, título público federal, emprestar dinheiro para o governo. No nível 2, são 125 RPPS, nível 3, 28 e 14 no nível 4. Então, a gente vê aí mais ou menos como é que o mercado está. E aqui a gente já vê também o seguinte, poxa, se agora é só o Progestão
que define os investimentos e mais de 2.000 estão limitados a título público, me parece, né, e se parece para você, eu vou dizer que parece para mim, que há uma pressão para que vocês, né, ou obtenham um nível 1, nível 2 ou nível 3, enfim, que vocês sejam conduzidos a ter algum nível do progestão. A grande maioria dessa, vamos dizer assim, para pegar uma imagem bem do Centro-Oeste, né, essa boiada, né, está sendo conduzida para um determinado local. Né? No caso aqui, a analogia que eu estou fazendo, vocês estão sendo conduzidos, direcionados, né, tangidos, né? A gente fala tanger o gado, eu acho, né? Para uma determinada nível de governança chamado Programa Progestão. Teve uma novidade também, né, que eu elenquei aí como a número 4, que essa é nova, mas é uma tendência mundial, que a gestão de risco de vocês deve incorporar os aspectos de ASG ou ESG. ESG, que está ali entre parênteses, é uma expressão em inglês que vem sendo difundida no mundo todo pelos gestores de recursos. ESG quer dizer Environment, Social and Governance, que em português, né, é ASG, Ambiente, Social, Sociedade Social e Governança. Isso quer dizer o seguinte: os investidores, ao longo do tempo, começaram a ficar preocupados com aonde o dinheiro dele estava sendo alocado. Então, imagina assim, você aplica num fundo de... E aí vou retroagir um pouco onde é que muito dessa história começou. Começou muito com a indústria do fumo. Né? A gente sabe, pô, se a gente voltar aí uns 20, 30 anos, 40 anos, o fumo, o cigarro, tinha propaganda na televisão, né? Meu pai e minha mãe fumavam, né? Eu pequeno me lembro meu pai e minha mãe fumando. Quem é mais velho vai lembrar, tinha um chocolatezinho, não me lembro quem ele fabricava, mas chamava cigarrinho, né? Você comprava uma caixinha que parecia uma caixa de cigarro e eram cigarrinhos de chocolate, né? Quer dizer, aquilo impunha, né? As crianças brincavam de fumar, óbvio, eu via meu pai fumando, tinha um chocolate que era um cigarrinho, aquilo óbvio que me encaminhava para fumar também. E depois começou a se perceber que o fumo dá câncer, né, no pulmão, basicamente, na garganta, e as pessoas morrem daquilo. Então, por exemplo, tinham empresas de fumo que produziam cigarro que tinham ações em bolsa. Então, você pega o seu dinheiro, aplica num fundo de investimentos, o banco compra ações de uma empresa, o dinheiro vai para a empresa, e essa empresa faz um produto que mata as pessoas. Mas a empresa cresceu com o dinheiro do investidor. Então, o investidor falou, pô, não, peraí, cara, eu não quero que o meu dinheiro vá parar numa empresa que produz um produto que mata as pessoas. Né? Isso não faz o menor sentido. Então, depois a questão de aquecimento global também, né? Poluição do ar de rios, isso guerras, né? Começou a ficar, mas eu estou investindo aqui numa empresa que ela produz um componente de uma arma que depois vai virar uma arma de guerra que vai matar gente. Né? Então, está se produzindo uma arma que vai matar outra pessoa lá do outro lado do mundo, mas com o meu dinheiro, do investidor. Então, o investidor começou a se preocupar e perguntar para o banco, vem cá, onde é que você vai colocar meu dinheiro? Eu não quero comprar ação de empresa que faz arma, não quero comprar ação de empresa que faz cigarro, não quero comprar ação de empresa que polui o rio aqui da minha cidade. Isso, né, seja ações ou títulos privados também. Então, tudo isso criou-se o conceito de ASG e hoje as instituições financeiras elas estão preocupadas com isso porque os investidores passaram a restringir os investimentos. Então, a 5272 falou, olha, o RPPS,
quando você for investir, né, dá uma olhada se o fundo de investimentos que você está comprando, se os títulos que tem lá dentro são de empresas que observam aspectos de respeito à religião dos funcionários, que não fazem trabalho escravo, se tem salário igual entre o homem e a mulher, se não produzem armas, se são transparentes, têm bons cuidados com todos esses aspectos, se respeitam a legislação, se tem princípios éticos, se não estão sendo acusadas ou participando de ações sancionadoras aí pela CVM, pelo Banco Central, dá uma olhada nisso também. Então, esse é um aspecto que vocês, investidores, agora têm que passar a cobrar e a fiscalizar nos investimentos, porque virou uma parte da gestão global de riscos que vocês vão assumir. Aqui foi uma outra restrição também, que colabora com o que eu já falei aqui, com a minha crítica de que houve uma restrição à diversificação, tanto nos investimentos, como a gente viu naquela tabela grande dos permitidos, como também agora vocês só podem, né, trabalhar com fundos de investimentos, custodiantes ou corretoras que sejam dos segmentos S1 e S2, né? Vocês já devem ter ouvido isso, essa expressão S1 e S2, né? Como prestadores de serviços essenciais de fundos, custódia e compra de títulos públicos. O que é o S1 e S2? É uma segregação. Então, no Brasil, a gente tem lá Bradesco, Itaú, Santander, Daicoval, Sicredi, Banestes, Sicobi, BTG, Safra, né? Tem um grande número de bancos. Então, ele divide esses bancos em S1, S2, S3, S4, são segmentos, né? O S é de segmento. Então, as instituições do S1 são aquelas que têm um porte, um patrimônio igual ou superior a 10% do PIB do Brasil. O PIB do Brasil é o tamanho da economia brasileira, né? PIB, vocês já aprenderam comigo, é Produto Interno Bruto, né? Ou então que elas tenham alguma atividade internacional relevante, ou seja, elas são sócias ou têm escritórios espalhados pelo mundo. As instituições do S2 são aquelas com porte entre 1% e 10% do PIB, né? Então, já são instituições aí um pouquinho menores. Eu peguei aqui para vocês, no site do Banco Central, quais são as instituições do S1, Banco do Brasil, Bradesco, Pactual, Caixa Econômica, Itaú e Santander. E do segmento S2, né? Já são bancos um pouco menores, mas com essa premissa. Tem outras regras para ser do S1 ou S2, né? Só trouxe uma aqui para a gente falar do tamanho. No S1 e S2, eles têm que ter também comitê de risco, comitê de governança, tem que ter uma série de outras alternativas. No segmento de S2, a gente tem o Sicobi, então, né? Vocês conhecem bem, Banco Cooperativo, o Banrisul, o Sicredi, outro banco cooperativo, o Banco do Nordeste, o BNDES, o Citibank, o Nubank, né? O Safra, o Votorantim e a XP. Então, são esses o grupo de instituições financeiras que podem fazer a gestão ou administração de fundos de investimentos e por onde vocês podem comprar títulos públicos. Tá legal? Então, houve aí uma redução grande. Um caso emblemático que teve aqui é que a gente tem aqui ali no Espírito Santo, né? Um pouquinho aqui acima do Rio de Janeiro, a gente tem um banco estadual chamado Banestes, né? E ele não está aqui na lista. E é óbvio que ele é um banco muito próximo dos RPPS do Estado do Espírito Santo, né? Tem uma atuação junto às prefeituras do Espírito Santo. Então, né? E ele não pode mais receber recursos dos RPPS até que faça
alguma modificação nos seus fundos de investimentos, etc. Ele entrou na justiça, conseguiu uma liminar, mas é uma coisa, né, temporária, mas, enfim, você vê até esse tumulto que criou também junto às instituições financeiras. Ele também, né, como item 6 aqui, ficaram permitidas novas classes de ativos, os conhecidos FIAGROS. FIAGROS são fundos que têm ativos ligados ao agronegócio, né? Sejam emitidos por grandes produtores rurais, por cooperativas, mas é o direcionamento de dinheiro dos investidores para as cadeias produtivas do segmento agropecuário. ETF é uma sigla Exchange Trade Fund, são fundos de investimentos que compram recibos de ações, eles podem ser aqui no Brasil ou lá fora, é uma indústria que está crescendo muito também, e ativos securitizados também passaram a poder integrar carteira de fundos de investimento. São os famosos certificados de recebíveis imobiliários ou certificados de recebíveis do agronegócio, cujo apelido é CRI e CRA. E a transição, né, que a gente já falou um pouco, né, é de 2 anos a partir de 2 de fevereiro de 2026. Então, pessoal, aqui fica um alerta. Ah, Ronaldo, eu não tenho progestão, mas eu tinha um fundo de ações. Eu tenho. Bom dia, pessoal. Desculpa, tivemos um problema técnico, já vamos retornar aqui. Me admitir lá. Ah, pronto. Oi, pessoal, desculpe aí, teve essa sinhazinha técnica aí, mas quem faz ao vivo fica sujeito a isso. Bom, vou voltar a compartilhar aqui minha tela. Bom dia, pessoal. Desculpa o transtorno. Vamos seguir aqui então com a nossa live, Ronaldo.
Voltou aí a minha tela? Tá legal. Bom, pessoal, então esse aqui era o 7º ponto que eu coloquei, né? O desenquadramento passivo não é infração. Então, eu não sei se todo mundo tinha ouvido, você fala assim, poxa, Ronaldo, eu não tenho progestão, mas eu tinha um fundo de ações que agora eu não posso. Eu tenho que sacar? Não tem que sacar nada. Né? É um desenquadramento passivo, não foi você que deu causa a ele, então também pode ficar 2 anos com esse ativo, e a gente acha que os fundos de ações esse ano de 2026 vão trazer um bom resultado para vocês. Então, não saquem, não desfaçam a carteira sem consultar aí consultoria, agenda, falar comigo, enfim. Vamos ter calma, a gente tem 2 anos para ficar com o que está desenquadrado. Óbvio, você só não pode botar mais dinheiro, né? Não pode agravar o excesso, nem fazer novas aplicações naquele ativo que, a partir de 2022, de 2 de fevereiro de 2026, você não pode mais aplicar. Então, nesse caso do fundo de ações, você não pode aplicar mais. Você podia até o dia 30 de janeiro, mas a partir de 2 de fevereiro você não pode mais. E aqui também aí é mais para quem tem nível 3 ou 4, né? Aqueles fundos com prazo de investimento ou de carência, né? Podem ser mantidos até o fim. Então, você pode falar, se bem que os fundos verdes são todos de títulos públicos, né? Então não é o caso. Aqui é mais para FIP, fundo imobiliário. Tá legal? Pessoal, vamos abrir aqui, Fernando. Agora eu queria fazer o seguinte: se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente poder esclarecer agora, porque agora também a gente já está entrando no nosso período aí, né, de já 1 hora mais ou menos de bate-papo. Eu quero falar dos impactos e de alternativas de investimentos para quem não tem progestão, para quem tem progestão 1 ou 2, para passar isso. Então, se a gente puder, tiver alguma pergunta sobre, que tenha ficado alguma dúvida sobre a 5272, vamos tentar esclarecer agora, porque daqui para frente eu ia falar de consultoria de investimentos especificamente aplicada a fundos de investimentos, etc, etc. Tem alguma pergunta no chat, Fernando? Ou alguém quer? Eu não sei, eles estão no YouTube só através de chat, né? Mas tem alguma pergunta lá, alguma dúvida que alguém queira colocar? É porque eu não estou vendo vocês. Como eu coloco em tela cheia, né? Eu só fico vendo os meus slides aqui durante a apresentação. Ronaldo, não temos pergunta aqui, não veio pelo meu telefone corporativo aqui do Consprev, administrativo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar. Com relação aos municípios consorciados, hoje são 61 ao Consprev, desses 61, são 22 que encaminharam um termo de adesão. Que possui o Progestão hoje é o Cuiabaprev, certificação nível 2, Mirassol, certificação nível 1, Comodoro, certificação nível 1 também, e Várzea Grande, que tirou a certificação também nível 1. Aí são 18 municípios que já mandaram o termo de adesão, mas ainda não certificaram. Sabemos o quanto é importante essa certificação, com os prévios, junto com o comitê técnico, com o Fernando Jorge, com a Laura, com a doutora Nayara, estamos trabalhando e estruturando para poder orientá-los e facilitar essa certificação, até mesmo agora com essa resolução, Ronaldo. Então, a dúvida que veio aqui foi realmente sobre o Progestão, orientar onde podemos buscar as informações oficiais e o passo a passo para iniciar a adesão até agora. Legal. Bom, pessoal, o Progestão, ele exige um trabalho interno, né? O Progestão é uma arrumação da casa, né?
Então, são tarefas, procedimentos, controles, divisão de funções que vocês têm que ter dentro do RPPS. Como eu disse, é uma arrumação da casa. Então, não tem jeito, pessoal. Uma grande parte tem que pegar. A primeira coisa, acabou de sair a versão 4 do manual do Progestão. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ler o manual, né? É grande, então ele tem os princípios do manual, que são esses, né? Governança, que é toda essa parte de transparência, de ética, de atendimento à legislação, transparência, controles internos, né? Onde entra essa parte também de riscos dos investimentos, e educação previdenciária também. Educação previdenciária vai pelo fato de todo mundo conhecer quem é o RPPS, né? Tanto os servidores quanto a sociedade. Então, são um conjunto de ações e não tem jeito. O primeiro passo é baixar o manual versão 4.0, que acabou de sair, e dar uma lida nele, né? Primeira lição de casa, o passo a passo é esse. E aí eu sugiro que toda a diretoria, todos os membros dos conselhos, do comitê, façam essa leitura, né? É um trabalho interno, como eu disse, é uma arrumação da casa. E se a casa é de vocês, vocês são os gestores, né, do RPPS, todos vocês têm que estar envolvidos. Não é uma coisa assim, não, o presidente vai cuidar e vai fazer. Esquece, não é por aí, já está no caminho errado. O Progestão é uma arrumação da casa, então tem que envolver todo mundo, porque vai mudar o posicionamento de todos vocês. Então, o primeiro passo, né, tem um ditado chinês que toda longa caminhada começa com um simples passo, né? Você vai andar de Cuiabá até Várzea Grande ou até Jangada. Cara, vai levar, vou dar uma caminhada grande, mas o início da caminhada é um primeiro passo, o segundo, o terceiro. Então, o primeiro passo é ler o manual. Eu conheço RPPS que conseguiram nível 1, nível 2, olharam o que precisava, olharam para casa e falaram, a gente precisa arrumar pouca coisa aqui, a gente não precisa fazer muita coisa. É óbvio que conforme vai subindo, né, do 1 para o 2, para o 3, para o 4, o nível de exigências vai ser muito maior. Para vocês terem uma ideia, no nível 4, até as pessoas que fazem atendimento ao público, né, ali recebendo pessoas, simulando a aposentadoria, por exemplo, tem que estar certificadas, tem que ter algum nível de certificação. Então, vai ampliando. Né? No nível 4, os dirigentes têm mandato, né? Ele é escolhido pelo prefeito, mas não pode ser destituído pelo prefeito. Então, tem uma série de caminhos e de etapas a serem vencidas. Então, a primeira delas, no caso de vocês, é ler o manual, né? E depois, o outro caminho que não está ali, mas que eu sugiro também, né? Por exemplo, tem aqui, né? Fernanda citou o Várzea Grande com nível 1, acabou de obter. É uma referência, né? Liga lá em Várzea Grande, fala com a Paulina, fala com a pessoa. Cara, quero ir aí, você me diz onde é que você acertou, onde é que você errou, que caminho que você trilhou para eu poder trilhar também. Então, entre vocês também, Cuiabá, né? Cuiabá tem nível 2. Então, aí o Fernando também né, atuante aí no Consprev, está em Cuiabá, liga para o Fernando, Fernando, posso ir aí, dar uma olhada, né? Pode fazer se você estiver muito longe, né? Eu sei que o Mato Grosso é um estado grande,
Fernando, podemos fazer com a tua equipe que cuidou do Progestão ou com você, uma videoconferência aqui do nosso time com você? Então, tem caminhos para vocês fazerem, né, que depende só de boa vontade, depende só de iniciativa. Vamos fazer? Vamos fazer. Agora, é um trabalho conjunto. Todo mundo que hoje é conselheiro, membro do comitê ou dirigente tem que se envolver, porque afeta todo mundo, toda a relação. Por exemplo, eu não sou um especialista no procedimento, mas eu sei que, por exemplo, vocês têm que fazer manuais, né? Como se concede um benefício, como se decide um investimento, como se organiza uma reunião de política de investimentos, tudo isso fica manualizado, né? Tem manuais. Então, amanhã, quando a sua gestão for substituída por eleição do prefeito, por eleição de vocês, ou por aposentadoria de alguém, tem um manual onde o gestor novo, ou o conselheiro novo que chega, tem um manual onde ele pode ler e saber como as coisas são feitas. Então, isso traz mais segurança para vocês, traz mais governança. Tá legal? Então, o primeiro passo, não tem jeito, pessoal, é ler o manual. É como, eu vejo, eu participo de alguns grupos, é como quando saiu a 5272, aí uma pessoa do grupo fala, quais foram os principais pontos da legislação? Poxa, caramba, cara. Você vai perguntar para o outro quais foram os principais pontos? Pega a legislação que está na internet e lê, cara. Né? Às vezes tem uma falta de iniciativa. Se quer fazer, tem que ter iniciativa da equipe. Tá legal? Mesmo, Ronaldo. A gente sabe que traz muitas dúvidas. Como o Fernando Jorge faz parte do comitê técnico representando os municípios e já tem a certificação lá nível 2, já renovou 2 vezes, está aí a 3ª vez agora em 2025, já estamos definindo uma forma de orientar, de facilitar e de ajudar todos os municípios consorciados a tirar essa certificação. Assim que a gente finalizar isso, eu já encaminho para vocês também, mas o nosso interesse é que todos consigam essa certificação que a gente sabe da importância. Eu ia finalizar com isso que eu tinha ouvido falar, né? Aí o Consprev também é um canal. Agora, pessoal, o Consprev vai me orientar, mas não deixem de ler o edital, não deixem de ler a 5272. É importante, é a vida de vocês, né? Como eu falo, vocês vão se aposentar por essa instituição, fundo ou autarquia, e os filhos, netos de vocês também, pode ser que eles venham a ser servidores públicos como você, venham se aposentar daqui a 40, 50 anos. Então, é importante, só vai ter aposentadoria lá se vocês tiverem um RPPS seguro, com pessoas que conheçam o que é o Progestão, as coisas que podem fazer, o atendimento à legislação. Não adianta aqui também, né, como eu estou passando para vocês, eu me manifestei que eu não achei a resolução boa, mas vou ficar chorando pelos cantos, né? Pô, vamos ver o que dá para fazer, aqui no meu caso especificamente de investimentos, que é até o que eu queria fazer agora. Então, é aquele negócio, vamos fazer, juntar as mãos, contar aí no caso específico aqui com o Consprev, esse aqui seria até um primeiro passo, vamos dizer assim, um passo zero, né? A Fernanda organizou aí com o Fernando, com a equipe, essa apresentação, para vocês terem essa primeira aproximação com esses itens principais que eu citei, mas tem vários outros, né? Eu destaquei aqui 7 aspectos mais importantes, mas tem que ler a legislação. Pô, não entendeu? Poxa, pergunta lá na agenda, pergunta no Consprev, né? Tem o Emanuel, tem o Fernando, tem a Fernanda, né? Vocês têm acesso a mim também, né? Vamos esclarecer, né? Quanto mais a gente conhecer, mais a gente consegue proteger. E, pessoal, eu sempre que estou aí, eu faço aquela conta. Vocês contribuem com 14% do salário de vocês para o RPPS todo mês. Depois de 7 meses, 14 mais 14 mais 14 mais 14, 14 vezes 7 dá 98. Ou seja, em julho de 2026,
vocês vão ter colocado o equivalente a 98% de um salário aí no seu RPPS. É muito dinheiro para você não cuidar desse negócio, né? Para não entender desse negócio, para não ler os manuais desse negócio, para não ler a legislação desse negócio. Ah, eu não sou do comitê de investimentos, mas você é conselheiro e o conselheiro tem que aprovar a política de investimentos. E a política de investimentos tem que ser aprovada no conselho. Então, o conselheiro tem que entender de investimento, sim, tem que ler a 5272, porque ele vai, no final do ano, aprovar uma legislação, uma política de investimentos que é baseada nessa lei. Não tem como, todo mundo tem que estudar, não tem jeito. E, pessoal, sendo aqui, eu já tenho intimidade. Se não estiver gostando, cara, é como diz o Tropa de Elite, pede para sair, ó, não gostei do RPPS, vai para outro segmento da prefeitura. Mas se vocês estiverem aí, vocês têm que cuidar dele, porque vocês colocam muito dinheiro, tem muita responsabilidade, tem muita regra, e como eu disse, seu filho, seu neto pode vir a ser servidor público também, e você tem que ter uma base legal no teu RPPS para que as futuras gerações tenham uma aposentadoria tão digna quanto a que você acredita e quer ter. Tá legal? Bom, vamos lá falar de investimentos. Poxa, Ronaldo, mas você falou, eu concordo, né, com você, tem restrição. Onde é que eu vou bater a meta atuarial em 2026? Em 2025, praticamente todos vocês devem ter superado a meta atuarial. Foi um ano muito bom, né? A Bolsa subiu quase 34%, o CDI deu 14,31%, e a tua meta atuarial ali foi menos que 10%. Então, foi fácil bater a meta atuarial, e eu acho que vai ser fácil bater a meta atuarial também em 2026, mesmo para quem não tem progestão. Por que eu estou falando isso? Primeiro, a Bolsa já está atingindo recorde e a gente, principalmente porque a gente está com a perspectiva de queda da taxa de juros. Tem outros fatores também, mas aqui dentro, a queda da taxa de juros. Hoje, a taxa Selic no Brasil, os fundos IRFM1, aqueles referenciados DI que vocês podem manter, da Caixa, do Bradesco, do Sicredi, podem manter por 2 anos, eles rendem CDI. O CDI em janeiro e fevereiro vai ficar rendendo 15%, óbvio, proporcional, né? Dá 1,20 mais ou menos ao mês. E esse que está aí na tela é o Boletim Focus, que ele coloca as expectativas do mercado. Então, aqui, na taxa Selic, que está aí destacado em amarelo, a expectativa é que feche o ano em 12,13%, 12,25%. Então, a taxa Selic vai cair de 15% para 12,25% nas expectativas do mercado. Então, nós vamos ter aí alguns meses a 15%, alguns meses a 14,75%, alguns meses a 14,5%, alguns meses a 13%, até 12% lá no final do ano. Então, nós vamos ter um CDI médio em torno de 13%, 13% e alguma coisa, que vai ser maior que a tua meta atuarial, que vai ser menos do que 10%, porque a inflação está caindo. Então, o IPCA, o INPC da sua meta atuarial está em queda. Então, o que acontece? Os fundos IMAB, os fundos IRFM, IRFM1 e mesmo aqueles referenciados DI, eles vão bater a meta para você. E mais a Bolsa, que já vem dando um resultado bem positivo também. Então, não saquem de fundos de ações, de fundos referenciados DI, e os novos recursos aplicados em IMAB e IRFM vão trazer resultado bom para vocês. Para quem pode aplicar em Bolsa de Valores, em fundos de ações, né? Quem é nível 2 para cima, também pode aplicar em fundos de ações. Aqui a gente tem, nesse quadro, está aqui em cima, né, 24 de fevereiro, 2 dias atrás, as taxas dos títulos públicos, aqueles que a gente viu que vocês podem comprar. As taxas estão acima de 7, IPCA mais 7. E a sua meta atuarial é IPCA mais 5, 5,5, 5,40. Então, tem título público que você pode comprar, né, que a legislação agora só te direcionou para eles,
que podem superar a tua meta atuarial. Então, está aí uma outra alternativa bacana de investimentos também. Aqui nós temos um outro título público que é pré-fixado, as LTNs, né, que estamos vendo aqui, estão rendendo 14, 13, 12,90, 13,30, né? E lembrando, a meta atuarial de vocês vai ficar abaixo de 10, né? E tem título público pré-fixado que está rendendo 12, 12,5, 12,70, 13%. Então, também tem alternativa. E, Ronaldo, eu não quero comprar esses títulos, onde é que eles estão? Já vou mostrar aqui para vocês, estão nos fundos IRFM. Esse aqui, pessoal, é uma imagem de um cliente nosso aqui da Mais Valia, que ele tem uma meta atuarial de IPCA mais 5,47. Mas no mês de janeiro ele conseguiu uma rentabilidade de 2,98, ou seja, 382% da meta. Então, já largou o ano com uma boa vantagem em cima da meta atuarial. Tá? Muitos de vocês, eu não sei se vocês já viram o resultado de vocês em janeiro, mas devem ter sido resultados muito bons. Eu conheço a carteira mais ou menos global de todas lá, conversando com o Emanuel. Então, elas estão muito focadas em fundos que renderam bem e vão continuar rendendo bem. Então, a gente tem aí, né, onde investir, como eu falei, em 2026, aqueles fundos vértices, né, que o Banco do Brasil e a Caixa mostram bastante aí para vocês. Eu gosto de fundos IMAB e fundos IRFM, para quem não quiser comprar, sem número. Compra o IMAB e o IRFM, porque eles têm aqueles títulos. Os fundos IMAB têm as NTNB, que são essas aqui, então ele compra um pouco de todas essas aqui. Então, quando você aplica num fundo IMAB, a cota está refletindo o preço de toda essa carteira de títulos públicos indexados ao IPCA, que estão pagando taxas mais altas. Essas taxas já estão caindo. E quando essas taxas caem, o preço dos títulos sobe. E aí você tem a valorização no teu fundo de investimentos. É aí que você vai superar a meta atuarial. Tá? Quem quiser comprar também, né, diretamente, é NTNB e LTN. Os fundos CDI, para quem pode aplicar também, são legais. E os fundos de ações. Também, a gente acredita... Quando o juro cai, a Bolsa reage bem, né? E tem vindo muito dinheiro do exterior para comprar ações em Bolsa. Dinheiro que está saindo dos Estados Unidos, basicamente, está vindo aqui. Então, nós devemos ter uma forte valorização aí das ações e dos fundos de ações aí ao longo de 2026. Então, resumindo aqui, para a gente fechar aqui, que a gente já está aí mais ou menos no nosso horário, e ver se a gente tem mais alguma pergunta, é o seguinte: minha opinião, a resolução não foi boa, né? Sim, ainda teve uma outra coisa, ela acabou excluindo do contato com vocês aqueles assessores de investimentos. Aquelas empresas são braços comerciais de gestoras de recursos. Ela proibiu, né? Tem acho que artigo 21, inciso 10, que diz que a relação de vocês com as instituições do S1 e S2 tem que ser sem prepostos, né? E os prepostos, pela legislação, o entendimento é que seriam esses assessores de investimentos. Então, isso também é ruim, porque eram pessoas que levavam conhecimento a vocês, profissionais capacitados, profissionais que traziam muita informação, muita complementação ao trabalho de uma consultoria como a minha. Não são concorrentes, eles são vendedores de produtos financeiros e eu sou consultor desses produtos financeiros. Não são concorrentes nossos, mas são outros grupos de profissionais muito interessantes de atuação no segmento junto a vocês aí. Então, isso também é uma coisa que não foi legal, que eu esqueci de falar. Então, a resolução, na minha opinião, ela não foi boa, ela trouxe mais retrocessos do que avanços, mas não é um desespero, né? Pelo menos esse ano existe a possibilidade de bater a meta atuarial, de superar a meta atuarial,
E aí, basicamente, eu acho que em 2023 vocês devem ter batido a meta atuarial, em 24 não, em 25 sim, e vamos ter expectativas e gestão no sentido que em 2026 também vai dar para bater a meta atuarial. E aí vocês têm bastante tempo para ler o manual, para conversar aí com o comitê do Consprev, para estar bastante envolvido nisso e elevar aí o nível de certificação do seu RPPS. E só para concluir também, pessoal, vocês veem como eu tenho uma certa razão em dizer que ela não foi boa, porque causou tanto mal-estar no segmento que a Secretaria da Previdência criou um outro grupo de trabalho já para reformular a 5272. Quer dizer, ela tem pouco mais, tem 20 dias de vida, 22 dias, 24 dias de vida, né? Ela passou a valer em 2/2 e hoje é 26/2. Então, ela tem 24 dias de vida e já foi criado um grupo de trabalho para reformulá-la. Quer dizer, é óbvio que ela não foi bem aceita, né? Eu não sou uma voz dissonante, né? E eu estou participando desse grupo de trabalho também para contribuir, mas tem todo esse esforço aí de associações como a Premate, a Bipem, a Peprem, aqui é do Rio de Janeiro, a Epremerge, a Ambima, a CVM, para captar essa insatisfação desses diversos segmentos e reformular a 5272. Fernanda, era isso que eu tinha combinado aí com você, com o Fernando, para a gente falar, né, dos impactos e das perspectivas, né, que são aí os investimentos. Então, eu dividi aí a apresentação nesses dois eixos, vamos dizer assim. Fico aí à disposição se tiver alguma pergunta, algum outro esclarecimento. Como eu brinco, só peço que façam pergunta que eu saiba responder, senão... Aluno, Fernanda, tem mania de perguntar uma coisa que você não sabe, cara. Eu sempre brinco com eles aí, mas se eu não souber, eu falo, cara, eu não sei, vamos pesquisar e depois a gente responde. Mas eu fico aí à disposição aí e passo a palavra para você de novo, Fernanda. Muito obrigado. Ronaldo, obrigada pela sua participação, essa forma sempre tão didática de conversar conosco, de explicar, sempre que precisa, essa parceria que tem. Não vi mais nenhum questionamento, nenhuma dúvida aqui, então acho que todos entenderam muito bem. Caso surja dúvidas no decorrer do tempo, pessoal, manda uma mensagem, a gente vai esclarecer. O objetivo do Consprev é exatamente esse, trazer essa orientação qualificada, principalmente, né, junto com o nosso economista. Eu agradeço a participação de todos, participação do Ronaldo, participação dos diretores, das diretoras, dos gestores do RPPS em estar aqui conosco. Colocamos o Consprev, então, à disposição, caso surja qualquer dúvida, e assim que finalizada a nossa agenda, vamos ter certificação a partir de abril, né? Já logo passarei as datas e vamos conversando. Obrigada a todos, tenham uma excelente semana, um excelente dia e a gente vai se falando. Obrigada, Ronaldo. Obrigado, Fernando. Obrigado à audiência. E também divulguem esse, né, para quem não pôde aí, vai estar gravado, né, Fernanda, lá no site do Consprev. Se inscrevam lá no YouTube, lá no Consprev também, e divulguem isso aí para o máximo de pessoas possível. Isso mesmo. E o Consprev fica à disposição também de vocês, pessoal, caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida, algum ponto relevante para o RPPS que queiram trazer, para a gente fazer mais encontro desses. É para isso que estamos aqui. Obrigada a todos, tenham um excelente dia. Até logo.